Pessoal, questão 95, né? Prova rosa aí, você abriu a prova com ela, tá ok? Então, vamos à leitura. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento constante do consumo de energia, porque aí ele faz várias afirmações. Primeiro vamos fazer um comentário. Vê. Tá aqui o teu refrigerador. Deixa eu fazer em preto, tá? Para ficar bem bonitinho. Ó. Tá aqui o teu refrigerador. Se tu observar, ele tem aqui atrás uma grade, né? E essa grade ela tem uma serpentina, várias na verdade, né? O que acontece aqui? O compressor faz circular, né, o fluido refrigerante. O fluido refrigerante retira calor da fonte fria, que é lá dentro, e joga para a fonte quente. Ó. Então, retira calor, vê, retira calor da fonte fria. O que é a fonte fria? É a parte interna, ó, do refrigerador e joga, né? E joga para a fonte quente, né? E joga para a fonte quente. Ó. E o que é a fonte quente? Fora do refrigerador. Fora do refrigerador. Que vai ser exatamente aqui, ó, né? Nas serpentinas. O calor está aqui, ó. O calor, na verdade, o que eu digo é, o fluido está aqui aquecido. Qual é o segredo? É que ele vai trocar calor com o ar. Então, ó, ocorre troca de calor com o ar, né? Ocorre troca de calor com o ar. E o fluido é resfriado, né? Resfriado. Aí, esse cara aqui resfriado facilita o trabalho do motor. Por quê? Porque o motor não vai ter que gerar uma diferença de temperatura tão grande. Entendeu? Qual é o problema? Se eu botar aqui, caso eu venha colocar aqui uma fonte de calor perto, ó, uma fonte de calor, qualquer que seja, perto das serpentinas, essa fonte de calor, vamos considerar que gera um ar aqui com temperatura maior, por exemplo, que o ar refrigerante, que o ar quente aqui, o fluido quente aqui, ó, nas serpentinas. Então, essa fonte de calor vai gerar aqui calor, vamos dizer assim, e isso aqui gera uma temperatura maior que essa. Aí tu vai ter um fluxo de calor contrário, né? Estou exagerando, tá? Esse fluxo de calor contrário vai permanecer esse cara aqui aquecido ou evitar que ele resfrie como deveria resfriar. E aí, para gerar a mesma diferença de temperatura, quem é que vai ter que trabalhar mais? O compressor. E se o compressor trabalha mais, ó, se o compressor trabalha mais, teremos mais consumo, tá? Teremos maior consumo, ok? Então, esse maior consumo vai garantir o trabalho do compressor exaustivamente para exatamente vencer a diferença de temperatura, gerar a diferença de temperatura de funcionamento que foi, vamos dizer assim, prejudicada pela presença de uma fonte de calor aqui, ó, perto onde deveria haver a troca. E essa troca, pessoal, ela vem de várias formas, viu? Ela pode ser por condução, ela tem também irradiação, né? Porque o calor vai irradiar ali. Então tem várias formas aí que a gente pode considerar. O que importa é que ele vai prejudicar, né? Ele não vai gerar um ambiente que vai retirar calor. E se retirar, retira muito pouco, né? Depende da diferença de temperatura. Vamos considerar que essa fonte gera uma temperatura maior nesse fluido aqui fora. Ó. Aí o calor vai o quê? Ao invés de ser retirado, vai adentrar. Então você tem o trabalho do motor, que é o compressor, para que essa diferença de temperatura de funcionamento seja gerada muito maior.
consumo maior. Onde que eu encontro as alternativas aí da nossa questão 95? Veja que ele diz assim, ó, onde é que ele fala aí do trabalho do compressor? Na letra D, ele diz assim, ó, a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor para gerar a mesma diferença de temperatura. A diferença de temperatura de funcionamento, que é programação do congelador, do refrigerador, né? Veja, uma questão assim, eu classifico ela como ruim, não pelo seu aspecto teórico, mas pelo fato de que você precisaria saber onde é que está o condensador, né? Onde é que está isso, aquilo. É como se fosse conhecer a geladeira. Né? Eu prefiro que seja um processo físico, né, para avaliar tudo. Mas enfim, tá aí, a gente justifica aí a nossa resposta, né? Há outras alternativas um pouco confusas também, mas que essa opção que escolhemos mediante o aspecto técnico e do funcionamento que foi aqui retratado para você. Tá ok? Então, gabarito letra D, né? Letra D na questão 95, prova rosa. Beijo!